Gênesis. Capítulo 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto, que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados, que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram, e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada." José continuou: "Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José. Quem está falando? Contenha ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contém tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá." José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: "Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas. E também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles." Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram,
E na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: e José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. E disse: já chega. O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Marcos. Capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: e mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: e eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois, antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados, antes da hora, com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam,
O Messias está aqui ou o Messias está ali. Não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso, antes que aconteça. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou, dizendo, e mais ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas, antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos, fiquem vigiando.